Boa noite a todos, juntos novamente para dar continuidade aos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Mas antes que eu iniciasse o nosso estudo de hoje, eu gostaria de dar um aviso. Aqueles que acompanham os nossos estudos ao vivo não vão sentir nenhuma diferença, a não ser que no detalhe, do detalhamento da nossa aula de hoje, eu constei novamente como sendo aula 131. Ontem nós recebemos um aviso de um dos administradores da nossa página do Facebook, nos informando que todas as palestras, estudos e vídeos da semana passada foram perdidos. Não se sabe o que aconteceu, se alguém sem querer deletou. São vários administradores da página, justamente porque há vários estudos, né? Não é só um companheiro que administra a conta, então não se identificou até agora o que aconteceu, que nós perdemos as aulas e os vídeos da semana passada. Em razão disso, quando ele foi passar os vídeos, né, as palestras, principalmente os nossos estudos para o YouTube, estava lá a última aula como sendo 130, porque ele faz isso toda semana, e não há possibilidade dele, então, recuperar a aula 131 e 132, que foi a aula que nós fizemos ontem. Então, infelizmente, aqueles que acompanham os nossos estudos em outros horários e ainda não assistiram às aulas 131 e 132, vão ficar com essa ausência por hora. Eu sugiro a vocês que leiam as questões de 496 a 505, que justamente foram as questões abrangidas por essas aulas 131 e 132, e se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, vocês podem mandar mensagens para mim pelo WhatsApp ou aqui mesmo, que eu presto o esclarecimento a vocês das dúvidas, mas infelizmente eu não vou refazer essas duas aulas por conta daqueles que me acompanham online. Ficaria, digamos assim, muito desconfortável, né, que eles fossem obrigados a assistir as duas aulas novamente, ver as questões novamente, para atender quem acompanha os nossos estudos em outros horários. Então, essa aula de hoje, no detalhamento, consta como 131, quer dizer, eu tive que voltar atrás, justamente para que no YouTube nós tivéssemos a numeração em prosseguimento, mas eu estou prestando este esclarecimento porque vai ficar esse lapso, vão ficar estas questões sem os nossos estudos, digamos assim, né? Mas eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam em relação a elas. Então, hoje, dando continuidade à questão que nós finalizamos ontem, que foi a 505, nós retomamos os nossos estudos do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, ainda dentro da temática Anjos da Guarda, Espíritos Protetores Familiares ou Simpáticos, a partir da questão 506. Vamos lá. Na questão 506, Kardec vai perguntar: na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Anteriormente, Kardec já havia perguntado se a gente pode saber o nome, né? Se a gente pode identificar o nosso protetor, e os espíritos responderam que não é comum, né? Pô, nós não temos na nossa vigília, nós não temos essa lembrança costumeira. Então, agora, Kardec quer saber se na espiritualidade nós reconhecemos o nosso espírito protetor. Então, veja só, na vigília é raro conhecer, mas ele quer saber, por exemplo, durante o nosso desdobramento, ou mesmo após a morte física, se nós reconhecemos o nosso protetor. E eles respondem: de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Então vamos lembrar que muitas vezes, durante o desdobramento, durante a emancipação da alma, ou seja, durante o sono físico, quando o nosso espírito desdobra-se, né, do corpo físico que fica lá dormindo, muitas vezes ele tem uma maior lembrança, uma maior consciência, ele é mais consciente do que outros na vida espiritual. Geralmente o estudo, o trabalho na seara do bem, né, a sua dedicação,
o próprio trabalho na espiritualidade vai amadurecendo o espírito, né, digamos assim. Então, ele vai adquirindo experiência. Com o passar do tempo, com a atividade em desdobramento e no plano físico voltado para o bem, o espírito vai se tornando cada vez mais capaz, né, mais consciente das experiências que ele vivencia do lado de lá. Então, é muito comum que ele se recorde, sim, e reconheça o seu espírito protetor, porque ele tem lá na espiritualidade, que durante a emancipação da sua alma, ele acessa parcela da memória que durante a vigília ele não acessa. Isso não é todo, não são todos, mas isso é comum. Encontrei isso na internet sobre... Desculpa, gente. Não sei por que ela falou agora. Bom, vamos lá. 507, pergunta Kardec. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de um filho? Interessantíssima essa palavra. Vocês vão se recordar, talvez, que nas nossas explanações anteriores, eu comentei que o espírito protetor ele é sempre mais elevado do que o encarnado. Mas vamos lá, diante dessa pergunta de Kardec, ver a resposta dos espíritos. Pode. Quer dizer, um pai pode ser o espírito protetor de um filho. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação. E um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então vejam só que interessante. Por que não foi descartada a hipótese do pai ser um espírito protetor? Porque o pai, no plano físico que nós possuímos, pode ter uma elevação espiritual e moral muito acima da nossa. Então, esse pai, ele pode receber uma delegação excepcional e pode ser o nosso espírito protetor. Imagine vocês, um espírito elevado como esse, que muitas vezes desencarna antes mesmo do nascimento do seu filho. Não é usual, mas ele pode solicitar a tarefa. Se ele for um espírito bastante elevado para refazer-se logo após a morte física, ele pode já receber a tarefa de acompanhar o seu filho como encarnado. Mas o que nós percebemos, mais comumente, principalmente da literatura, dos livros que nós estudamos, da análise da Revista Espírita, de vários outros autores espirituais, nós percebemos que, via de regra, o espírito protetor, dada a sua elevação, acompanha o espírito reencarnante tempos antes da prova reencarnatória. Então, eles já têm um contato anterior para o planejamento daquela missão ou daquela tarefa, né, diante dos compromissos assumidos. E quando acontece de um familiar, ou no caso aqui que nós citamos, né, o pai vir a desencarnar e ser também um espírito elevado, esse pai ou esse espírito familiar pode trabalhar junto com o espírito protetor anteriormente designado. Então, ele passa a ser um espírito benfeitor, um espírito familiar de elevada vibração, de elevada espiritualidade, mas a tarefa do protetor já existe antes mesmo da programação reencarnatória. Nós temos espíritos que se nos afinizam há milênios. Quando a gente fala se nos afinizam, é que nos amam, aos quais nós amamos, ligados, né, por várias experiências reencarnatórias e por várias experiências no plano espiritual. O nosso pai fisiológico dessa existência também pode ser esse espírito caro e que muitas vezes vai velar por nós se ele tem elevação espiritual para tal e se ele tem aquele equilíbrio necessário para nos acompanhar. Vamos continuar. 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Olha só. Kardec quer saber o sempre. A questão é o sempre, né? Respondem eles. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, vejam só.
Muitas vezes nós visualizamos essa situação de proteção, né? De um pai, de uma mãe que venha falecer, de um familiar querido, que pode solicitar ser nosso protetor. Muitas vezes nós olhamos isso com os olhos do plano físico, né? Dentro desse imediatismo que ainda nos caracteriza. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de espíritos desencarnados, de elevada condição, né? E que por isso mesmo tem uma visão mais ampla, mais diferenciada. Então, para estes espíritos, no plano espiritual, seja espíritos desencarnados de elevada condição, que eles se proponham a nos acompanhar, leva muito mais em consideração a real necessidade do nosso espírito, o real aprendizado de que nós necessitamos, mas também o olhar para as tarefas que eles possuem. Ao desencarnar, é habitual um período de breve descanso para os espíritos elevados. São raros aqueles que de imediato já têm equilíbrio suficiente, né? Ou suficiente energia, vamos dizer assim, para retomar o serviço de modo imediato. São raros. Então, a grande maioria vai ter que ter um olhar para si, para aquilo que ele pode fazer, para aquilo que a sua necessidade lhe impõe para fazer, mas também uma confiança irrestrita em Deus. Não é porque foi o nosso pai encarnado, a nossa mãe encarnada que desencarnou, que só eles podem prestar auxílio a nós. Não é assim. São muitos os espíritos benfeitores que nos assistem, que nos amam profundamente. Nós não podemos esquecer que estes laços materiais, mesmo sendo fisiológicos, mesmo nós tendo imensa gratidão pelos pais que nos auxiliaram, que nos assistiram nas nossas vidas, nós não podemos esquecer que todos somos filhos de Deus e somos espíritos a caminho. Espíritos buscando aprimoramento. Então, também aqueles que foram nossos pais na presente existência e que já não estão vivos, também eles estiveram como nossos pais. São espíritos amados a quem somos muito gratos, mas espíritos que são nossos irmãos. Então não há uma exclusividade, não são só os pais já desencarnados que poderiam vir a ser bons protetores. Pelo contrário, muitas vezes nós temos espíritos que não compartilharam desta experiência material conosco, que permaneceram no plano espiritual como mentores, como espíritos protetores, como avalistas nossos. E eles sim atuam de modo efetivo nesse trabalho de nos orientar, de nos intuir e de nos amparar. Mas é possível. Questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Bom, pelo bom senso a gente já sabe a resposta, mas vamos a ela. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda a relação com o do espírito protegido. Tendo o espírito que vela por nós, podeis tornar-vos a vosso turno o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Imaginem vocês um homem encarnado ou uma mulher encarnados, mas ainda em mediana situação espiritual, de mediana para inferior. Ainda tem atos bastante inconsequentes,
ainda não tem maior consciência da vida imortal. Esse é um exemplo que eu estou dando fictício. Na programação reencarnatória deste homem ou desta mulher, não foram planejadas grandes tarefas. Ele tem um trabalho a nível pequeno, íntimo, consigo mesmo, de vencer as suas sombras, um trabalho junto ao seu núcleo familiar e só. A ele foi dada essa tarefa porque era a qual ele está preparado para executar. Não foi-lhe dada grande missão, porque ele ainda não está preparado para vencê-la. Então, sua missão é uma missão pequena. Então, foi designado o espírito protetor, que nós vamos chamar de A. O A é um benfeitor que já acompanha há algum tempo esse espírito que está reencarnado, de mediana condição. O A já apresenta uma elevação espiritual maior que a do encarnado. No entanto, o A ainda não é um espírito de grande envergadura espiritual. Ele também tem lá as suas tarefas, as suas missões, o seu aprendizado. E aí, A, então, recebe da espiritualidade, além da tarefa de acompanhar o encarnado, outras tarefas na espiritualidade, as quais ele se vê amparado e orientado por um espírito protetor que lhe é superior. Pode ser um espírito superior do seu mesmo plano dimensional, mas pode ser também um espírito protetor de mais alta envergadura. Então, nós vamos ver aí que, consoante as nossas capacidades de trabalho, de serviço, de doação, consoante o nosso conhecimento, principalmente moral, porque é o que mais tem peso na espiritualidade. É claro que o intelecto sempre vai ser significativo nos espíritos superiores. Mas nós que estamos falando de espíritos medianos como nós, o que mais pesa na balança é a prática do bem. É a vivência dentro das lições que Jesus exemplificou. Então, nós vamos ver aí um espírito muito elevado, auxiliando outro espírito de elevação razoável, que por sua vez auxilia um espírito de mediana para inferior espiritualidade. É da lei que todos trabalhemos. Nós já tivemos oportunidade de falar isso aqui. Toda obra da criação é de movimento, é de ação. Nada em um universo, ou em os universos, porque hoje já se fala em universos, é estagnado. A estagnação, o isolamento, a falta, a ausência de movimento indica adoecimento do espírito. Então, nós vamos ver que, conforme as nossas capacidades, somos todos chamados a participar da obra da criação, né? Então, nós não vamos ter, dentro dessa resposta que os espíritos nos deram, para, por exemplo, alguém muito inferiorizado, um espírito de alta envergadura espiritual. Não é necessário. É o que eles falam aqui. Você não vai dar para uma criança que está aprendendo a ler um mestre de filosofia. Não é necessário, não é? Então, nós vamos ter protetores superiores aos encarnados, mas em consonância com a missão e com a tarefa a ser executada. Não há má administração divina. Então, nós não temos nada que seja inútil. Não há desperdício. As leis divinas são absolutamente perfeitas, né? Então, dentro deste contexto, fica fácil a gente resumir no seguinte: cada espírito terreno tem exatamente o protetor que merece. Cada protetor espiritual tem exatamente o protegido que lhe compete auxiliar, com o qual ele pode lidar. Então é assim, resumido e muito simples. Bom, vamos lá. 510. Pergunta Kardec. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Então, aqui Kardec trouxe uma situação especialíssima. Vamos dar um exemplo fictício. Imaginem que dentro daquele exemplo que eu estava dando anteriormente, né, o pai desencarna quando a mãe ainda está gestando aquele espírito que vai voltar. Então, o filho reencarna
E nesse ínterim, alguns anos se passam, e o pai que havia desencarnado recebe nova tarefa e vai reencarnar novamente. Aí Kardec quer saber, bom, aquele pai que desencarnou e que velou pelo filho da espiritualidade, quando ele reencarna, ele continua protegendo o seu filho? Interessantíssima pergunta, né? Vamos à resposta. Isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao poder, ao corpo, para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, que eles estão acima, de tal sorte que se por qualquer circunstância um venha faltar, outro lhe supre a falta. Bom, eu acho que não tem dúvida nenhuma dessa resposta, mas já que a gente tem que comentar alguma coisa sobre as respostas dos espíritos, nós poderíamos imaginar o seguinte. Nós já vimos sobre isso, estudamos um pouquinho quando falamos da emancipação da alma, no capítulo anterior, capítulo 8. Então, é absolutamente natural, e isso ocorre em quase todas as situações, que nós, espíritos que estamos encarnados, temos, digamos assim, uma limitação maior no exercício das nossas faculdades, no acessar da nossa memória integral como espírito imortal. Então, diante desse fato que é natural, é imposição do corpo físico, porque o nosso cérebro material impõe essa limitação. As características das nossas experiências reencarnatórias no mundo onde a matéria é muito densa são exatamente essas. E pela própria natureza do nosso passado, das nossas lembranças, que não raro são bastante infelizes, a bênção do esquecimento é uma realidade. Então, diante disso, fica muito difícil para um espírito que estava desencarnado e velava por alguém, quando ele retorne, ele permaneça com a mesma tarefa anterior. E aí é preciso que nós nos fixemos na informação dos espíritos. Nós não estamos sós. É claro que se eu tenho uma tarefa, eu sou um espírito protetor e tenho uma tarefa, só que surge uma necessidade outra, para a qual eu preciso me dedicar, outro espírito há de me substituir, porque ninguém há de ficar desamparado, não considerando-se a misericórdia absoluta do Pai e a justiça que existe nas leis da criação. Então, apesar da impossibilidade ou da dificuldade, muitas vezes, de um espírito que reencarna continuar o seu protetorado, aquele ao qual ele protegia não fica desamparado. Outro espírito é designado. Mas vocês vão de insistir, perguntando, como muitas vezes Kardec mesmo insiste, né? Mas não existe a possibilidade de um espírito que reencarna continuar com tarefas na espiritualidade? Bom, penso eu que existe. Penso eu que existe. Mas espíritos talvez da envergadura de Jesus, espíritos talvez como Francisco de Assis, grandes almas, em que muitas vezes durante o desdobramento do corpo físico, durante o sono físico, eles têm absoluta consciência de quem são e das tarefas que têm a desempenhar. Então eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que Jesus, durante o tempo em que permaneceu encarnado na Terra, quando a sua alma desprendia-se, isso não acontecia necessariamente durante o sono físico, porque o mestre orava várias vezes, e ele gostava muito de orar sozinho. Aqueles que lerem o Evangelho, o Novo Testamento, vão perceber isso, que várias citações de que o mestre se retirava para o monte tal, ou para a beira tal do lago, para orar, para meditar. Então, nestes momentos, eu penso que a alma de Jesus desprendia-se, e que ele tinha na espiritualidade encontros com aqueles grandes anjos, vamos dizer assim, seus auxiliares, que vinham lhe prestar contas, auxiliá-lo, apoiá-lo, e que diante disso, ele podia, tamanha
a capacidade mental e espiritual que ele possuía, que seu espírito possuía, ele podia permanecer administrando os planos siderais, mesmo quando estava trabalhando na tarefa encarnatória que ele havia assumido diante da humanidade, de toda a Terra. Mas ele é único. Jesus, no nosso planeta, é único. Ele é o governador espiritual da Terra. Em relação a espíritos, como, por exemplo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nós não podemos fazer tal afirmação. Nós podemos supor, porque também são grandes almas. Mesmo Chico, também são grandes almas, mas são só suposições. Vocês, espero que tenham entendido aquilo que eu falei agora. Bom, 511. A cada indivíduo achar-se-á ligado além do espírito protetor um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal, entre outras coisas. Kardec quer saber o seguinte: toda vez que a gente reencarna, a gente tem um espírito ruim e um bom que nos segue? Será realmente que funciona conosco, né, diante destes mecanismos reencarnatórios, como funcionava no desenho do Tom e Jerry? Não sei se vocês vão lembrar, os mais novos não vão, mas os mais velhos vão saber do que eu estou falando. Quando aparecia muitas vezes ou para o Tom ou para o Jerry, eles na dúvida de fazer uma escolha entre o bem e o mal, aparecia um anjinho de um lado, um diabinho do outro, e estava sempre os dois. E aí, o que ia valer era o que ia vencer, né? Aquele que o Tom ia seguir, o que o Jerry ia seguir. Vamos ver o que os espíritos respondem. Será que nós temos mesmo? Sempre esses dois? Um bom e um mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo, fala por si mesmo, porque conta ser atendido. Então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Quer dizer, vence o lobo que o homem alimentar mais. Todos já devem ter visto essa mensagem. Então é muito interessante o que os espíritos dizem. Vamos recordar que numa programação reencarnatória, há sempre uma programação para o êxito do espírito. Então eu já afirmei aqui antes, que não há programação reencarnatória cujo término seja o suicídio. Não há programação reencarnatória de que aquele espírito vai ser um criminoso, vai praticar um latrocínio, né? Ou vai ser um corrupto. Não há esse tipo de programação pelas linhas benfeitoras de Jesus. Que isso fique muito claro. Então, dentro destas linhas de Jesus, as quais nós estudamos, as quais representam para nós os esclarecimentos dos espíritos responsáveis pela codificação, não há designação de um espírito mau que tenha como tarefa nos perseguir, nos iludir, nos influenciar para que falhemos na nossa vida material. Então, o que vai acontecer é que dentro dessa programação nas linhas de Jesus, vamos dizer assim, nas linhas do bem, né, porque nós vamos ter isso também nas outras religiões, então é o bem que impera, é o amor, é a elevação espiritual do espírito que impera. Dentro dessas programações nós temos um espírito protetor que nos há de auxiliar no cumprimento destas tarefas do bem, para o êxito do nosso espírito, para o nosso aprimoramento, para a nossa elevação espiritual. Agora, nós estamos sujeitos, encarnados e desencarnados, a uma multidão de espíritos que diferem de nós. Espíritos superiores a nós, espíritos inferiores a nós. E nesta sujeição a estas influências, nós, a partir do momento em que abrimos campo, em que pensamos de modo inferior, em que sentimos consoante o plano inferior, em que agimos na inferioridade, nós atraímos espíritos que se afinizam com estas posturas inferiores. Nós já falamos sobre isso. Então aqui fica muito claro pela espiritualidade que nós estamos sujeitos a estes espíritos inferiores.
Nós não podemos nos esquecer, inclusive, que nós viemos, todos nós indistintamente, de um passado não raro de delitos. Nós somos, volto a dizer, espíritos que experienciam no mundo de provas de expiações. Os espíritos missionários aqui são poucos, contados nos dedos. A leva maior, que somos todos nós, somos estes espíritos medianos, muitos de nós arrependidos, mas que trazemos débitos para quitar, lições para aprender que ainda não aprendemos. Então, invariavelmente, não vai haver nenhum espírito encarnado que não tenha deixado para trás vítimas da sua ignorância e da sua imperfeição. Que então faz nos entender por que ainda é tão comum as obsessões. As obsessões são as influenciações de espíritos inferiores, como nós já tivemos a oportunidade de falar. Muitas vezes esses espíritos inferiores estão ligados somente aos nossos costumes, aos nossos pensamentos, às nossas ações de agora. Mas muitos também podem estar ligados às nossas ações do pretérito. Aquilo que nós lhes fizemos no passado. Então, na prática, nós retornamos, nós reencarnamos com o espírito protetor. Mas muitas vezes trazemos com nós 1, 2, 3 ou levas de espíritos cobradores, que é natural, não se apavore. É a tarefa. Na medida em que nós nos propomos a modificar, como se fosse um jogo de dominó, eles também vão se modificando. Através do exercício da bondade, da busca do esclarecimento, da maior consciência da vida, que nós façamos, aqueles que nos acompanham espiritualmente, também nos acompanham. Estão invariavelmente vendo o que vemos, estudando o que estudamos, escutando aquilo que nós falamos, vendo aquilo que fazemos. E se eles notarem a real modificação em nós, naturalmente neles também começa a brotar uma real modificação. E aí, o nosso protetor e também espíritos benfeitores que se afinizem com a proposta de melhoria que nós temos, que estamos executando, vem em nosso auxílio, mas em auxílio a essa multidão de espíritos que muitas vezes nos acompanham. Bom, aqui nós vamos encerrando o nosso estudo, finalizando na questão 511. Amanhã a gente retorna às 7 horas da noite, dando continuidade. Eu agradeço a presença nessa noite da Denise, da Viviane, da Inês, Cristiele, Daniela, do Carlos, da Eliana. Uma boa noite para todos vocês, e exatamente como a Daniela fala, cada um conforme o seu merecimento. Sem nos esquecer nunca, Daniela, que a misericórdia de Deus nos acompanha sempre. E que o amor é capaz de curar. O amor supera uma multidão de pecados. Amabile também, agradeço a tua presença, Amabile, e aguardo vocês amanhã às 7 horas da noite. Um grande abraço.